E aí galera, eu já tô aqui com um anime novo da temporada de julho. O nome desse anime é Great Cleric. E esse anime segue a vida de um trabalhador de escritório que estava trabalhando igual um louco para conseguir uma promoção. Depois de visitar muitos clientes, o nosso protagonista bateu a meta e já finalizou seu trabalho feliz. Daí, enquanto ele retornava para sei lá onde, um homem segurando uma pistola aparece sendo perseguido por um policial. E no momento em que o policial imobiliza o homem, a pistola do cara acaba disparando no peito do nosso protagonista. Ao ser atingido, ele sente uma dor enorme e já cai no chão. Nisso, o cara morre com a esperança de conseguir comemorar o seu bônus com todos. Então, como esse anime é Isekai, o nosso protagonista recebe um novo corpo e uma voz já começa a dizer que ele está indo para um reino de magia e monstros. Chegando no outro mundo, a primeira coisa que ele vê é uma lagartixa voadora. Depois desse susto, Deus se comunica com o nosso protagonista e o manda falar status para abrir os seus status. Ao falar isso, o nosso protagonista vê várias informações da sua tela, como se ele estivesse dentro de um jogo. E de acordo com esse Deus, a raça e a idade do nosso protagonista já foram pré-determinadas. E a partir de agora, ele deve decidir o que ele deseja ser. Então, o nosso protagonista escolhe se chamar Luciel, e as habilidades que ele escolheu foram a de análise, artes marciais, controle mágico e por fim a habilidade de sorte monstro. Na sua profissão, o Luciel decidiu ser um suporte, pois ele não tem coragem de enfrentar monstros iguais ao que ele acabou de ver. E como nesse mundo com 15 anos você é considerado um adulto, o Luciel parte para encontrar um emprego. No meio do seu caminho, ele se depara com o cadáver de um monstro. Ver isso deixa o nosso protagonista assustado, por isso ele sai correndo para não acabar morrendo do nada, igual na sua vida anterior. Um tempo depois, vemos que ele chegou na entrada de uma cidade, e lá ele viu as pessoas mostrando algum tipo de identificação aos guardas. Além disso, parece que existe algum tipo de pedágio para entrar nessa cidade. Mesmo sabendo disso, o Luciel não desiste e na sua vez de entrar na cidade, ele se explica dizendo que nasceu em um vilarejo bastante humilde. Ao crescer, ele se tornou um curandeiro, e como o vilarejo dele não o considerava útil, ele acabou sendo expulso. Após explicar tudo, o Luciel pergunta se o guarda não poderia tentar arrumar um emprego em uma clínica ou algo do tipo. Ao ouvir isso, o guarda sai e retorna trazendo consigo uma mulher muito bonita. Ela se chama Lumina e após confirmar que o Luciel deseja um emprego, a Lumina pede para ele ir com ela. No fim, o pedágio não precisou ser pago, pois de acordo com o soldado, os curandeiros não pagam. Ao olhar para frente, o Luciel vê que a Lumina está bem longe, então ele corre em direção a ela. Nisso, ele esbarra em alguns caras que já mandam ele sair da frente deles. Então, graças à sua habilidade oculta, que ficou gravada bem no meio da sua alma, que no caso é o sorriso de um trabalhador empresarial, o nosso protagonista consegue se livrar dos aventureiros chatos. Após o Luciel se livrar dos caras, a Lumina aparece e diz que estava pronta para acabar com eles caso eles fizessem algo contra o Luciel. E ao reparar melhor agora na cidade, o nosso protagonista começa a se animar, pois ele realmente reencarnou, e durante o caminho, ele conversa sobre o pedágio com a Lumina. E em resposta, ela diz que apenas o Império cobra pedágio de curadores. Resumindo, o nosso protagonista pode entrar em cidades tranquilamente, pois ele é uma pessoa que lida com a vida e a morte. Logo, ele merece um tipo de tratamento especial. Ao ouvir isso, o nosso protagonista fica feliz e passa a acreditar que isso é sua habilidade de sorte monstro fazendo efeito. E nessa cidade, ser um curador é ainda mais especial, pois é aqui que fica a sede da guilda dos curadores. Dentro do local, a Lumina dá um sorriso e diz que ele está dentro da guilda de curadores. Sim, não é uma floresta, não tem elfa. Quebrei minha cara. E na hora de fazer o registro, o Luciel não estava conseguindo ler as informações no papel. No entanto, do nada, ele consegue ler tudo. E enquanto preenche esse papel, o Luciel percebe que ele não tem uma localização para colocar. Então, ele se faz de burro e diz que não sabe o nome do seu vilarejo. Graças a essa atuação, a moça permite ele colocar apenas vilarejo como localização. E continuando com a falsa burrice, o Luciel pergunta para a Lumina se essa cidade tem algum nome além de cidade. Em resposta, ela envia um olhar sério na direção do nosso protagonista e diz que esta é a cidade de Merratone. E após o nosso protagonista prometer decorar o nome da cidade, a atendente da guilda aparece pedindo para o Luciel canalizar a sua magia nesse bagulhinho aí. Então, o Luciel se concentra e taca sua magia no papel. Feito isso, a moça do cabelo roxo leva o registro dele para ser adicionado à rede mágica da guilda dos curadores. Após ela fazer o registro dele, a atendente foi lá e disse para o Luciel que ele tem afinidade com magias sagradas. No fim, a Lumina começa a ir embora, e com o pensamento de que ele não iria conseguir um emprego sem a ajuda dela, o Luciel rapidamente diz a Lumina que ele não sabe usar magia sagrada ainda. Ao ouvir isso, a Lumina rapidamente se lembra que o Luciel é um garoto burro. Então, para ajudar o garoto e não deixá-lo dormir na rua, a Lumina dá a ele 3 opções, tendo uma, o treinamento espartano. A segunda seria ele assumir uma dívida e a terceira se tornar um aprendiz. Dito isso, ela explica que no treinamento espartano, ele treina até a sua magia acabar, e quando a magia dele se recuperar, ele gasta ela novamente treinando. Se ele escolher a de assumir uma dívida, ele vai para uma instituição de estudo normal e estuda lá por 3 anos. No entanto, no fim de tudo, ele terá que pagar uma moeda de platina para a guilda de curadores. E como aprendiz, ele irá realizar tarefas básicas por 1 ano, enquanto estuda e aprende sozinho as coisas. Ao ouvir isso tudo, o nosso protagonista começa a pensar na sua vida passada. Daí, como ele era bom em lidar com trabalhos pesados e bater metas, ele decide ir para o treinamento espartano. Quando a Lumina e a atendente ouvem isso, elas ficam até assustadas pelo garoto ter escolhido o treinamento mais hardcore. No entanto, elas novamente chegam à conclusão de que ele fez isso por ser um menino meio burro. No fim, o Luciel agradece a Lumina e promete um dia devolver o favor que ela fez. Nisso, ele é levado para um quarto sem janela, e lá ele encontra um livro de magia com os ensinamentos básicos sobre a magia. Então, após aprender o básico lendo o livro, o Luciel tenta pôr a sua
magia de cura em prática. No entanto, ele não consegue fazer muita coisa. Porém, um computador aparece mostrando que ele subiu 5 pontos de afinidade com magia sagrada de 1000 pontos. E de acordo com a mana que o Luciel tem, ele ainda pode usar essa magia mais umas 9 vezes. Após usar a sua magia até o limite, ele começa a se sentir péssimo. E para piorar tudo, a mana dele demora demais para carregar. Então, no dia seguinte, ele acorda todo assustado pensando que havia se atrasado para o trabalho. Mas logo ele percebe que essa parada de reencarnar não foi um sonho. Então, para aproveitar a sua nova oportunidade de vida, o nosso protagonista decide se esforçar ao máximo para poder viver bem nesse mundo. Então, ele começou uma rotina de recitar a sua magia e parar antes de ficar com a mana zerada. Depois disso, ele passou a treinar a manipulação de magia enquanto recuperava sua mana. Ao repetir isso várias vezes, seus status começam a subir. Por isso, ele começa a se motivar ainda mais. Afinal de contas, não tem algo melhor do que ver todo o seu esforço sendo recompensado. Do nada, uma moça muito bonita aparece para trazer o café da manhã do Luciel. Encantado com a beleza dela, o nosso protagonista pergunta o nome dela e ela se apresenta como Mônica. E depois de tomar o café da manhã, o nosso protagonista tenta usar a sua magia e já percebe uma certa evolução. Então, ele vai até a parte de baixo da guilda e pede para a Mônica avaliar se ele realmente já pode curar alguém. Bom, ela faz isso e confirma sua habilidade de cura. E o preço para realizar essa avaliação foi a de uma moeda de prata. O Luciel paga. No entanto, por ele ter sido a pessoa que a Lumina trouxe, a Mônica acabou devolvendo a moeda dele. Hoje, de acordo com a Mônica, a Lumina deixou 10 dias de hospedagem pagos para ele. Durante a sua conversa com a Mônica, o Luciel descobre que a Lumina é a capitã do novo regimento feminino de paladinas da igreja. Ao descobrir isso, o Luciel fica feliz e já passa a elogiar muito mais a sua habilidade de sorte monstro, pois ele acredita que sem ela, ele nunca teria conhecido uma pessoa tão importante. Então, para ganhar dinheiro, o nosso protagonista decide sair um pouco da guilda de curadores e ir procurar pessoas para curar em troca de uma moeda de prata. E como ele era um trabalhador que conseguia vários clientes para sua empresa, ele está bastante confiante em si mesmo. Do lado de fora da guilda dos curadores, o Luciel se encontra novamente com aquele aventureiro intimidador. Nisso, alguns amigos desse aventureiro chamado Bazan aparecem completamente feridos. Nesse momento, o nosso protagonista começa a se lembrar da Mônica, falando que atualmente os curandeiros estão cobrando valores exorbitantes. Por isso, muitas pessoas estão enfrentando dificuldades para serem curadas. Ao ouvir isso, o Luciel prometeu nunca se tornar um curandeiro corrupto. E saindo do flashback, o Luciel dá um passo à frente e promete curar as pessoas feridas na sua frente. Então, após levar todos para um beco, o Luciel tenta realizar a sua primeira magia de cura. No entanto, por estar nervoso demais com toda a situação, ele acaba falhando e gastando uma parte da sua mana à toa. Daí, na segunda tentativa, ele imagina um ferimento se curando e realiza sua primeira cura nesse mundo. No fim, faltando salvar apenas uma única pessoa, o nosso protagonista acabou desmaiando por falta de magia. Depois disso tudo, vemos o nosso protagonista na sua cama muito triste por ter desmaiado e a última pessoa não ter sido salva. E mesmo que os aventureiros ainda estivessem gratos por ele ter dado o seu melhor para ajudá-los, o nosso protagonista ainda estava se sentindo muito mal. Então, para ficar mais forte e não permitir que mais pessoas morram na sua frente, o nosso protagonista foi a uma guilda de aventureiros comum para ganhar experiência. Lá dentro, ele se sentiu um pouco intimidado por outras pessoas. Por isso, ele foi direto conversar com a atendente. Nisso, ele viu que a garota tinha orelhas de coelho e já ficou todo encantado. Bom, após ele realizar o seu registro, a moça com orelhas de coelho começou a explicar para o nosso protagonista como a guilda de aventureiros funciona. Basicamente, através da guilda, ele pode aceitar vários tipos de trabalho. No entanto, a guilda fica com 10% do valor da missão para cobrir os custos de funcionamento. Ao ouvir isso, o Luciel pergunta o que acontece se ele não cumprir a missão. Em resposta, a coelha diz que existem penalidades e outras taxas, então ele deve tomar cuidado. Logo em seguida, ela diz que o rank do Luciel será o mais baixo. Nisso, o nosso protagonista pergunta se essa guilda tem alguma solicitação de cura. E vendo que essa garota não entendeu muito bem o que ele disse, o nosso protagonista ligou seu modo empresarial e começou a negociar com a coelhinha o valor dos seus serviços. Basicamente, ao curar alguém, ele deseja ser pago em treinamento. Resumindo, se ele curar um artista marcial, ele deseja que esse artista marcial o ensine a lutar. Daí, como a coelhinha não pode resolver isso sozinha, ela pediu para o Luciel esperar um pouquinho. Nisso, o nosso protagonista ficou lá, acreditando que tudo vai dar certo graças à sua habilidade de sorte monstro. Então, a coelha aparece com um homem que parece ser bastante forte. Esse homem pergunta o porquê de um curador não querer receber dinheiro e sim querer aprender a lutar. Em resposta, o Luciel diz que por ser fraco, ele pode acabar morrendo até mesmo para um monstro comum. Por isso, ele deseja aprender a lutar. Então, o homem decide aceitá-lo como um especialista em recuperação do seu centro de treinamento. E o homem também pretende dar a ele uma moedinha aí por dia. Daí, quando o homem pergunta quando o nosso protagonista deseja começar, ele responde que deseja começar em 6 dias. Afinal de contas, ele ainda não terminou seu treinamento. No fim, a linda atendente da guilda se apresenta como Nanaela. E quando o Luciel se apresenta a ela todo feliz, vários aventureiros lá atrás estavam cheios de raiva. No entanto, com apenas um olhar sério do novo treinador do nosso protagonista, todos param de encarar o Luciel. Nisso, o tal do Brod se apresenta como o instrutor-chefe dessa guilda e diz que vai ficar esperando o Luciel para treinar. Ao retornar para a guilda dos curandeiros, o Luciel começa a planejar o que ele irá fazer para aumentar a sua mana. Do nada, a Mônica aparece com um jantar extremamente bonito para ele. Durante a conversa com a Mônica, o nosso protagonista pergunta quantos níveis ele deve conseguir treinando no modo espartano. Em resposta, a Mônica diz que se em 5 anos ele subir 5 níveis, ele provavelmente deve ser um gênio. Para melhorar as coisas, a Mônica diz que se ele conseguir fazer isso, ela deseja sair em um encontro romântico com ele. E isso deu ao Luciel a motivação que ele precisava para se esforçar mais. Depois
Depois disso, o seu treinamento espartano foi passando e finalmente chegou ao fim. Nisso, o Luciel foi até a moça do cabelo rosa, será que conhece aí, a tal da Kururu, para agradecê-la e avisar que ele já aprendeu uma magia de cura boa o suficiente para ajudar as pessoas. E após se despedir e prometer retornar para agradecê-la novamente no futuro, nosso protagonista parte para sua próxima etapa nesse mundo. Então, ele vai até a guilda de aventureiros e procura o Brod. Lá, ele se depara com outro atendente. Foi só agora que o Luciel reparou que todas as garotas desse mundo são lindas. Lá, a moça bonita manda ele descer até aquele buraco e ir até o subterrâneo. Ao se encontrar com o Brod, o nosso protagonista descobre que ele é o único treinando com o cara no momento. Além disso, o Brod envia um olhar assassino na direção do nosso protagonista, e ele nem mesmo recua. Perceber isso faz o Brod se animar. No entanto, mesmo que o Luciel peça, esse homem não pretende pegar leve com ele. Então, a primeira coisa que o Brod manda ele fazer é ficar correndo igual um louco, como se a sua vida realmente dependesse disso. Afinal de contas, se um aventureiro não consegue enfrentar um inimigo, ele tem que correr. E mesmo que o Luciel estivesse sofrendo, do nada o nosso protagonista começa a falar que está adorando isso. No entanto, após falar isso, ele acaba desmaiando. Depois disso, todos da guilda ouvem um grito de alguém sofrendo, e esse alguém era o Luciel, sendo obrigado a se tornar um homem menos tenso. Nisso, o Luciel grita ainda mais, e todos ficam com medo só de imaginar o que estava acontecendo lá embaixo. Depois disso, o Brod manda o Luciel atacar. No entanto, ao ser atacado, o Brod finalmente percebe que o Luciel realmente não entende nada sobre luta. Daí, como o Luciel não pretendia se tornar mais forte, o Brod continuou mandando o nosso protagonista o atacar e o ensinando cada vez mais as coisas. Depois que o Luciel apanha bastante, o Brod para um pouco o treino e o dá algumas dicas, dizendo que o mais importante em um combate é não se machucar e não dar mole de morrer. E como o Luciel tem um ótimo modelo de combate na sua frente, ele deve treinar bastante até acostumar o seu corpo com esse tipo de combate. Após dar essa dica, o Brod inicia um segundo round com o Luciel. No fim, após apanhar bastante, o Luciel começa a dizer que ele vai se curar para acabar com a dor no seu corpo. Porém, o Brod diz para ele não fazer isso, pois a magia de cura não irá deixar ele melhorar o seu corpo. Por isso, ele só deve se curar se o ferimento for sério. Igual ir pra academia, aí depois tu chega em casa e toma Dorflex. Aí teu músculo não vai reconstruir grandão, tá ligado? Não funciona, mano. Ótimo conceito aplicado nesse Isekai, gostei. Eu só sei que durante uma conversa aí com o Brod, o nosso protagonista pergunta o porquê de não ter mais pessoas treinando. Em resposta, ele diz que aventureiros novatos não têm muito dinheiro, por isso eles se focam em aprender durante os combates reais. Seguindo com a conversa, o Luciel diz que ele não vai usar sua cura em si mesmo, pois ele prefere guardar a sua mana para ajudar as pessoas. E bastou lhe dizer isso que realmente um montão de pessoas aparecem precisando de cura. Nisso, todos ali pensavam que o Luciel não iria curar ninguém, pois os curandeiros atuais cobram uma fortuna pelo serviço. No entanto, nosso protagonista curou a perna arrombada por um cachorro da garota em poucos segundos. Nisso, todos os aventureiros machucados se animam, e o nosso protagonista lança logo uma cura em geral. No fim, só para deixar tudo mais claro, o nosso protagonista explica para o Brod que ele só pode conjurar 8 feitiços de cura em um dia. Em resposta, o homem pede para ele usar essas 8 curas diárias sempre. Tudo isso para aumentar a sua força, exatamente igual no treinamento espartano. No fim, o nosso protagonista decide confiar no homem e, parando para pensar, tudo parece estar se encaminhando bem para ele. E pensar nisso faz o nosso protagonista acreditar que tudo isso é graças à sua sorte monstra. Além disso, o Brod diz para o nosso protagonista morar dentro da guilda, pois isso vai ajudá-lo a ficar forte mais rápido. Não só isso, mas o Brod ofereceu até mesmo 3 refeições diárias de graça. Ao ouvir isso, obviamente o nosso protagonista acredita que tem alguma pegadinha nisso. Em resposta, o Brod diz que ele apenas deseja aumentar o número de sobreviventes da sua guilda. Daí, como o nosso protagonista não deseja que pessoas fiquem morrendo à toa, ele promete ser útil no que ele puder. Logo no início do episódio 3, vemos que o Luciel conseguiu combinar de treinar e trabalhar curando pessoas por um mês na guilda. Depois desse período, ele é livre para decidir o que deseja ser ou fazer. E isso, para o nosso protagonista, também faz parte da sua habilidade de sorte monstra. Depois de se animar com sua grande sorte, vemos o Luciel tomando aquele banho geladão de balde. E logo em seguida, ele já colocou algumas roupas novas. Nisso, a Nanaela apareceu agradecendo o Luciel por curar os aventureiros e dizendo que irá lavar as roupas dele. Ao ouvir isso, nosso protagonista fica com vergonha e recusa, até mesmo porque a roupa dele tá fedendo demais. No entanto, isso deixa a Nanaela triste e até mesmo a faz pensar que o nosso protagonista não queria que uma mestiça tocasse na roupa dele. Para terminar esse mal entendido, o nosso protagonista diz que não deseja deixar alguém tão linda como ela lavar a sua roupa. E bastou lhe dizer isso que a Nanaela catou a roupa dele e já foi lavar. Depois disso, o Brod mandou o nosso protagonista bater um mega rango dentro da guilda e depois encontrá-lo no porão. Bom, após encher a barriga, o nosso protagonista foi até o Brod e o cara levou o nosso protagonista para o seu novo dormitório. Porém, o pessoal desse mundo dorme muito cedo. Para ser mais exato, às 7 horas, geral já tá indo de base. Por isso, o nosso protagonista decide ficar treinando até o sono vir. Então, no dia seguinte, ele é acordado logo cedo para tomar um café da manhã reforçado. Do nada, o cozinheiro-chefe Gulgar aparece e o seu visual lembra o nosso protagonista um pouco um urso. Mas na verdade, o Gulgar é do clã dos lobos. Em frente ao nosso protagonista, o Gulgar oferece um famoso suco apelão que te deixa muito mais poderoso por 6 horas. E a única coisa ruim nesse suco é que ele tem um gosto e cheiro horrível, insuportável. Mesmo sabendo disso, o nosso protagonista faz o seu melhor para tentar colocar essa bebida criada pelo sábio do tempo para dentro. No entanto, apenas de dar o primeiro gole, o nosso protagonista já fica com uma grande vontade de vomitar tudo e beber e inalar coisas limpas da natureza. Porém, como o Gulgar estava na sua frente o olhando, o nosso protagonista fez o seu melhor virando o copo inteiro. Quando ele faz isso, nem mesmo o Brod, que estava escondido em um canto, acredita nisso. Após beber o suco, o nosso protagonista se enche de energia e já vai comer todo o seu café da manhã. Logo em seguida,
seguida, uma semana se passa e o Luciel ainda nem mesmo consegue encostar no Brody. O mais engraçado de tudo é ver que o Brody adora pegar pesado no treino. Daí, como o Luciel não desistiu como os outros que tentaram treinar com ele, o cara estava adorando treinar o nosso protagonista. Então, para ajudar ainda mais o Luciel, o Brody meteu logo um socão bem dado no queixo do garoto. E mesmo recebendo esse golpe, o nosso protagonista se levantou usando seu sorriso de empresário e pedindo para o Brody continuar treinando. Obviamente, o Brody achou isso meio medonho, mas isso não iria fazê-lo deixar de treinar o nosso protagonista, querem dizer, surrá-lo. Então, quando o Brody cerra os seus punhos, uma garota de orelhinhas de gato aparece com um rombo nas costas. Nesse momento, o nosso protagonista abandona o seu treino e já corre para curá-la. Após receber a cura, a garota começou a chorar, mas ela não estava chorando de tristeza, e sim por gratidão. Tudo isso porque o cara a curou de grátis, free, mesmo ela sendo uma semi-humana. Em resposta a isso, o Luciel disse que ele cura todos, independentemente da raça, da cor, do gênero, e é isso aí. Antes de irem embora, esses aventureiros avisaram o nosso protagonista que todos dessa guilda evitam a treinar com o Brody, pois o treinamento dele é duro, grosso, cheio de Danone. Ao ouvir isso, o pobre Luciel já foi pensando no fato de que ninguém o avisou sobre isso. Vacilões. No fim desse dia, o nosso protagonista foi obrigado a tomar mais um daquele suco com cara de morte. E enquanto ia para o seu quarto, o Luciel se sentiu sendo perseguido. Então, no dia seguinte, ele conversou com o Brody e o Gulgar sobre isso. Em resposta, eles falaram que as pessoas estão vigiando, pois eles têm medo de que o nosso protagonista abandone a guilda. Ouvir isso faz o Luciel perceber que a vida de muitos aventureiros estão na sua mão. No entanto, ele prometeu ficar trabalhando um mês nessa guilda. Por isso, ele deseja parar de ser seguido. Senão, ele vai obrigar quem está o seguindo a beber aquele suco horrível. E o Brad também vai ter que beber junto. Depois desse dia, o mês passou voando. E agora, todos da guilda gostam do Luciel e sempre o cumprimentam. E agora que ele já está um pouco melhor no combate corpo a corpo, ele tem treinado seu arremesso. No entanto, ele ainda é um completo fracassado. Nesse dia em especial, o seu mês de trabalho e treinamento duro finalmente terminaram. Então, como um agradecimento pelo Luciel ter feito a taxa de mortalidade das pessoas dessa guilda cair drasticamente, o Brody foi lá e deu ao nosso protagonista um saco com 12 moedas de prata. Toma, moleque. Com esse dinheiro, o nosso protagonista foi lá e pagou a sua taxa de inscrição na guilda dos curadores por mais um ano. Após pagar isso, o nosso protagonista voltou para a guilda de aventureiros e ao abrir a porta, ele deu de cara com o Brody o esperando. Então, depois de treinarem bastante, o Brody resolveu dar uma pausa para dar um certo livro ao nosso protagonista. E de acordo com o Brody, esse livro é sobre o básico da magia sagrada. E ao ler esse livro, o Luciel irá aprender mais feitiços de cura. E isso será melhor para ele e para a guilda. Após receber o livro, o Gulgar apareceu com um suco nojento que bufa os atributos por 6 horas. Nesse momento, o Brody já estava bem distante para não sentir o cheiro. Já o Luciel, após beber um copo imenso desse treco nojento, prometeu a si mesmo conseguir nocautear o Brody daqui a um ano, que é o tempo que ele pretende continuar treinando nessa guilda. Galera, é isso. Anime novo não tem mais aí. Quando tiver, papai faz vídeo aqui pra vocês. É isso. Tchau.